O DIEESE divulgou o resultado da pesquisa nacional de preços da cesta básica praticado nas capitais. Em Belo Horizonte, a cesta básica fechou 2020 custando R$ 568,53. Houve aumento de 2,93% em relação a novembro. No acumulado do ano, os alimentos básicos ficaram 27,79% mais caros. Óleo de soja, arroz e batata puxaram essa alta. O site de pesquisas Mercado Mineiro realizou entre os dias 7 e 10 de janeiro de 2021 um levantamento de preços dos principais combustíveis. Foram consultados 145 postos em Belo Horizonte e região metropolitana. Em comparação com novembro, houve aumento no preço tanto da gasolina quanto do etanol. A gasolina, por exemplo, em Belo Horizonte, ela chega a variar 14,26%. O menor preço do litro da gasolina é de R$ 4,37 e o maior de R$ 4,99. O etanol, por sua vez, custa de R$ 3,09 até R$ 3,79, uma diferença de 70 centavos pelo litro ou de 22,5%. O diesel S10 está variando quase R$ 1,00 pelo litro. O menor preço é R$ 3,19 e o maior R$ 4,199 ou R$ 4,20, uma diferença entre os postos de 31,66%. O preço médio também nos assustou bastante. Nós temos aí, nos últimos 2 meses, aumentos bem consideráveis. Por exemplo, no caso da gasolina, nós tivemos aumentos pelo preço médio de 3,72%. O preço médio, que era R$ 4,48 em novembro, passou agora para R$ 4,65. Já o etanol, que era R$ 2,98 em média em novembro, passou para R$ 3,21 em média, um aumento de 7,80%. E o diesel, que custava em média R$ 3,66 em novembro, passou agora para R$ 3,85, um aumento de 4,90%. É bom o consumidor ficar atento porque, embora o consumo de combustível tenha caído devido à pandemia, menos carro nas ruas, nós notamos que os preços continuam subindo, principalmente em virtude da entre-safra do etanol e também da valorização do dólar perante ao real. A pesquisa completa está disponível no site mercadomineiro.com.br. E os temporais dos últimos dias têm causado medo na população de Belo Horizonte e região metropolitana. E a previsão é de mais chuva à vista. Uma cena que já virou rotina para quem mora em Belo Horizonte. Durante o dia, calor intenso e sol forte. Às vezes fica até insuportável transitar pela cidade. Mas é só o fim da tarde se aproximar que o tempo fecha. Aí o dia vira noite em questão de segundos. E a forte chuva que o Belo Horizontino está acostumado cai deixando rastro de destruição pela cidade. É assim na Avenida Vilarinho, na região norte de Belo Horizonte. Quando chove, a via vira um verdadeiro rio, causando prejuízos a moradores e comerciantes da região. A Avenida Tereza Cristina também é outro ponto que fica totalmente intransitável pelo transbordamento do córrego Ferrugem e Rio Arrudas. Segundo essa meteorologista, dias quentes com chuva no final da tarde são características típicas do verão. Se a gente pensar em termos de chuva que caiu, nós já temos aí praticamente, considerando a estação de referência, tá? Praticamente 70% da chuva esperada para o mês inteiro, ou seja, do que é normal, da média histórica para o mês, nós temos nos primeiros 11 dias de chuva aqui em Belo Horizonte, tá? Então eu não posso falar que está atípico, porque eu ainda não superei a média. Eu estou a caminho de superar. Provavelmente a gente vai ficar entre a média ou acima da média, tá? Qual que é a diferença desse ano para os anos anteriores, inclusive o ano passado que foi muito chuvoso? Nós temos aí uma chuva mais bem distribuída ao longo do mês, né? Pelo menos nesses primeiros 11 dias do mês. Então não é aquela chuva, às vezes você tem um mês inteiro seco e cai, por exemplo, 100 milímetros num dia, 100 milímetros no outro, juntando com o pingado que choveu no restante do mês, você tem a média histórica. Esse mês não, provavelmente a gente deve superar a média, tá? Mas uma chuva mais bem distribuída ao longo do mês. Durante a semana, a previsão de mais chuvas no final da tarde e durante a noite em Belo Horizonte e região metropolitana. A tendência para os próximos dias é que a gente tenha uma redução
no volume de chuva. Tá? Por quê? Aquela configuração que estava sobre São Paulo, Minas, favorecendo as chuvas da semana passada, no domingo ela começou a migrar para oeste, caminhando para a sua posição climatológica. A tendência é que a gente tenha essas chuvas de tarde e noite de maneira mais isolada, não de maneira generalizada como foi na semana passada. Ainda falando sobre chuvas e os problemas que elas podem causar nesta época do ano, vamos conversar agora com o Major Eduardo Lopes, superintendente de gestão de desastres da Defesa Civil Estadual. Bom dia, Major. Nós estamos num período do ano que ele é marcado pelas chuvas, mas as pancadas de chuva é que são a grande preocupação que a população tem que ficar atenta? Bom, André, bom dia. Agradecemos aqui a oportunidade, de falar em nome do governo do estado sobre esse período tão importante para nós, mineiros, que é o período de chuvas. Você falou bem aí, talvez em um dos pontos de preocupação, que é com referência às pancadas de chuva, sim, são muito recorrentes, no período chuvoso, em especial agora no mês de janeiro, mas também precisamos, ficar atentos com aquelas chuvas mais prolongadas que podem provocar encharcamento dos solos e também deslizamentos de terras. A gente ouve muito falar nessa época também de risco geológico. O que é esse risco geológico? O risco geológico ele está associado aos movimentos de massa. O cidadão vai poder identificar isso com os barrancos que cedem, as famosas quedas de barreiras, os deslizamentos de terra. Então, para isso, o cidadão precisa ficar atento onde ele está, se ele reside numa área propensa a esse tipo de movimentação do terreno, que é potencializado pelas chuvas, e procurar adotar medidas preventivas. Havendo qualquer sinal de possibilidade de deslizamento, ele deve acionar o número 199, que corresponde ao número de atendimento das defesas civis. Dentro dessa preocupação com a prevenção, quais sinais que o morador tem que observar na sua casa ou na sua loja de que pode estar em risco, pode haver algum desabamento? Tá, o primeiro é justamente com relação ao local em que ele habita, onde está a sua casa, onde está o seu local de trabalho, onde ele estacionou o seu carro, fazer primeiro essa avaliação e olhar o seu entorno. Porque muitas vezes ele está próximo a barrancos, próximo a taludes, e com a chuva forte esse terreno ele pode ceder. Outros indicativos são também as presenças de rachaduras, de trincas, tanto no terreno, no solo natural, no chão da sua casa, como também nas portas e janelas. São alguns indicativos que, ao verificar isso, ele não deve precipitar e sim acionar a Defesa Civil. E além da preocupação com residências, digamos assim, em Belo Horizonte a gente tem sinalização de várias vias, por exemplo, em que costumam alagar. Se uma pessoa estiver trafegando por uma dessas vias e ela se encher de água, qual é o procedimento? O que a pessoa deve fazer? Tá, André, se você me permitir, eu vou voltar aqui alguns minutos antes desse fato que você apresentou, porque o cidadão hoje já tem condições, nós já temos hoje instrumentos de poder monitorar o tempo. Saber se na cidade, por exemplo, se aqui em Belo Horizonte vai cair uma chuva forte, se vai ter granizo, através do recebimento de alertas meteorológicos. A Defesa Civil já dispõe desse serviço, então para isso o cidadão pode se cadastrar, basta ele encaminhar uma mensagem com o CEP da sua residência, ou seja, no texto ele coloca o CEP da sua residência e encaminha esse SMS para o número 4099. A partir daí ele vai receber alertas da previsão de tempos severos, ou seja, da possibilidade de ocorrer chuvas intensas, temporais, granizos ou ventos fortes. Se porventura ele for surpreendido por essa chuva, ele deve evitar desafiar a força das águas. Eu tenho certeza que vocês já mostraram aí alguns vídeos onde a gente percebe que as enxurradas elas têm uma grande energia e mesmo não cobrindo a pessoa, às vezes essa enxurrada está ali na altura dos pés, na altura da canela, mesmo assim ela tem um grande potencial de arrastar as pessoas, podendo causar inclusive o óbito ao longo aí dessa ocorrência. Então, nesse caso, é melhor ficar dentro do carro esperando um resgate. Justamente, procure se abrigar, espere, não atravesse essa área de alagamento. Agora, se você foi surpreendido, verifique realmente se você tem condições de sair rapidamente do seu veículo, logicamente antes dele ser arrastado. Mas deve ser evitado. Por isso, porque essa é uma situação muito crítica. O cidadão deve evitar chegar nesse
nesse tipo de momento, porque talvez ele não vai ter nem reação. E aí Ele deve trabalhar preventivamente. E aí também nessa época do ano, por conta do calor, muitas pessoas vão para cachoeiras, para rios, e aí podem ser surpreendidos, como a gente viu recentemente, por cabeças d'água, por trombas d'água. Nesse caso, né, que a natureza não manda recado, tem como se prevenir? Sim. A grande questão da cabeça d'água, que normalmente acontece, como você falou, em rios e cachoeiras, é porque onde o cidadão está ali tomando banho, né, aproveitando o seu momento de lazer, normalmente naquele local está ensolarado. E a chuva ela acontece numa parte superior daquele local de lazer, normalmente na cabeceira do rio, e ele não vê esse fenômeno acontecendo, a água se acumulando, ela sobe repentinamente, ela ganha força e vem aquela enxurrada. Para isso, ele precisa monitorar a previsão do tempo. Então, se nosso ouvinte aí foi convidado a participar, né, para ir numa cachoeira, ele deve primeiro verificar a previsão do tempo no entorno e também verificar se o nível da água está subindo rapidamente ou se também na água está sendo carreado folhas ou galhos, que é um indicativo da formação de uma cabeça d'água. Marcelo Major, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor, por favor, então reforçasse como as pessoas podem se cadastrar para receber as informações meteorológicas e o telefone da Defesa Civil em caso de alguma ocorrência e precisar de ajuda. Tá certo. Para se cadastrar no recebimento dos alertas, o cidadão deve usar o aplicativo SMS, encaminhar uma mensagem para o número 40199 e no corpo da mensagem colocar simplesmente o seu CEP, digitar o seu CEP. A partir dele estará cadastrado e receberá gratuitamente informações aí, alertas da Defesa Civil. O número de referência da Defesa Civil é o número 199, o tridígito 199, e também a Defesa Civil do Estado de Minas possui um plantão de emergência, né, que pode ser acionado através do número 031 99818 2400. Tá, joia, Major. Muito obrigado pelas informações e um bom dia para o senhor. Disponha. O ano de 2022 ele foi marcado encerrou uma década de recordes de calor e se igualou a 2016 como o ano mais quente do ano. Quer dizer, o ano de 2020, né? Isso aconteceu apesar do fenômeno Laninha, que abaixa a temperatura dos oceanos. O ano de 2020 foi o mais quente da história, junto de 2016, ao fim de uma década de temperaturas recordes que evidenciam a urgência de agir contra o aquecimento global. As informações são do Serviço Europeu Copérnicus sobre mudanças climáticas. No ano passado, houve um aumento da temperatura média de 1,25 graus Celsius em relação à era pré-industrial, assim como em 2016. Especialistas alertam que é preciso se levar em consideração que 2020 iguala o recorde de 2016, apesar do resfriamento causado pelo fenômeno climático Laninha, que abaixa a temperatura global. O ano de 2016 foi marcado por um forte episódio do El Niño, um fenômeno inverso que provoca o aumento das temperaturas. O período entre 2015 e 2020 foi o mais quente já registrado e a última década foi igualmente a mais quente desde o início da era industrial. Ainda que o Acordo de Paris planeje manter o aquecimento abaixo de mais 2 graus Celsius, os compromissos nacionais de redução das emissões estão longe de serem suficientes. É importante a gente cuidar da natureza, manter as árvores para tentar baixar a temperatura do nosso país. O Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever essa edição, é só acessar o nosso site tvhorizonte.com.br. Nós voltamos amanhã às 8h30 da manhã. Até lá!